E eu nunca imaginei que meus próprios pais um dia olhariam nos meus olhos e me diriam que meus filhos não eram bem-vindos na casa deles. Mas lá estava eu, parada na minha cozinha, olhando para o celular, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. O dia de ação de graças estava chegando, faltavam só algumas semanas. A voz da minha mãe parecia estranhamente leve quando ela começou. Querida, precisamos conversar sobre o dia de ação de graças deste ano. Por um momento, meu coração se encheu de esperança. Depois de tantos anos de tensão entre nós, talvez isso fosse um sinal de que as coisas estavam melhorando. Eu ainda sentia falta das nossas tradições familiares. Meus filhos, Emma e Lucas, amavam os avós, apesar da distância que se criou entre nós. Claro, mãe. Qual é o plano? Perguntei, já imaginando o cheiro do peru assado com canela e o calor da casa cheia de família reunida. Houve uma pausa. Longa o suficiente para me dar um frio na barriga. Então, minha mãe pigarreou este ano, vamos fazer algo um pouco diferente. Um jantar menor, só para adultos, sabe? Algo mais íntimo. Franzi a testa. Ah, e então nada de crianças. Outra pausa. Dessa vez, ela hesitou mais. Bem, não exatamente. Senti um nó apertar no meu estômago. O que você quer dizer com isso? Minha mãe soltou um suspiro, como se fosse ela quem estivesse numa posição difícil. Ellie, nós amamos seus filhos, amamos mesmo, mas, eles são um pouco, você sabe, enérgicos. E, sinceramente, achamos que seria melhor se você deixasse eles com uma babá este ano. Apertei a beira da bancada para me segurar. Então, só os meus filhos não podem ir? E o Daniel? Meu irmão mais velho. O filho perfeito. O que nunca fazia nada errado aos olhos dos meus pais, mesmo quando fazia. Minha mãe hesitou. E foi aí que eu soube a resposta. A Sophie e o marido vão trazer os meninos, minha mãe admitiu. Mas, você sabe, eles são tão bem comportados, Ellie. São mais calmos, mais refinados, é mais fácil tê-los na mesa. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo. Foi como levar um tapa na cara. Como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eles são só crianças. Minha voz saiu firme. A Emma tem 7 anos, o Lucas tem 4. É claro que eles têm energia. Mas eles são doces, e amam vocês. Só queremos ter uma noite tranquila, respondeu minha mãe, agora impaciente, como se eu estivesse dificultando as coisas. Isso não é pessoal, Ellie. Engoli seco, cerrando a mandíbula para não dizer tudo o que estava entalado na minha garganta. Não era só sobre o dia de ação de graças. Era sobre tudo. Sobre como meus pais sempre trataram meus filhos como um detalhe, enquanto colocavam os do Daniel num pedestal. Como eles apareciam nas apresentações da escola dele, mas nunca iam ao recital de dança da Emma. Como, no Natal, os presentes para os meus filhos pareciam sempre um extra de última hora, enquanto os do Daniel eram escolhidos com carinho. E agora eles nem tentavam mais esconder isso. Eu não acredito, sussurrei. Você tá mesmo me dizendo que meus filhos não são bem-vindos, mas os do Daniel são? Ah, Ellie, não seja dramática. Minha mãe suspirou, impaciente. É só um jantar. Você e o Liam ainda estão convidados, é claro. Eu quase ri. O absurdo da situação era inacreditável. Eles me queriam lá, mas não queriam as 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Engoli em seco. Não, mãe. Se meus filhos não são bem-vindos, então eu também não sou. Um silêncio longo e pesado se instalou. Então, minha mãe soltou um suspiro curto, irritado, como se eu estivesse sendo irracional. Faça como quiser. E desligou. Fiquei ali, olhando para o telefone, respirando fundo para conter as lágrimas. Do outro cômodo, ouvi as risadas de Emma e Lucas enquanto montavam um forte de travesseiros. Eles não faziam ideia. Meus filhos, que tanto adoravam os avós, nem imaginavam que tinham acabado de ser deixados de lado como se fossem um incômodo. Respirei fundo, minha mente a mil, passei a vida inteira tentando agradar meus pais, buscando a aprovação deles. Mas a que custo? Se eu deixasse isso passar,
Se eu fosse a esse jantar enquanto meus filhos ficavam em casa, se perguntando por que não eram bons o suficiente, que tipo de mãe eu seria? Não. Isso não ia acontecer. Eles tinham feito a escolha deles. Agora, era minha vez de fazer a minha. E eles iam se arrepender mais cedo do que imaginavam. O peso das palavras da minha mãe ficou comigo muito tempo depois que a ligação terminou. Ali, parada na cozinha, o único som era o zumbido da geladeira. Meu telefone ainda estava na minha mão, meus dedos tremiam quando finalmente o coloquei no balcão. Meu coração batia forte, tomado por uma mistura de raiva e tristeza. Sempre soube que meus pais favoreciam o Daniel, mas tentei me convencer de que não era tão ruim assim. No fundo, pensei que eles nos amavam igualmente. Mas hoje eles arrancaram de mim qualquer ilusão de justiça. Nem tentavam mais esconder. Eles amavam mais os filhos dele. Uma risada leve e despretensiosa ecoou da sala. Me virei e vi Emma e Lucas ainda brincando no forte de travesseiros, completamente alheios à rejeição que acabava de acontecer. Meu peito apertou. Eles mereciam mais. Mereciam algo melhor. Endireitei os ombros e fui até a sala, forçando um sorriso. Tudo bem, vocês dois, disse, minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. Quem tá pronto para a noite de cinema? Lucas se animou na mesma hora. Podemos assistir aquele do cachorro falante? Peguei ele no colo e beijei seus cachinhos macios. É claro que podemos, meu amigo. Nos aconchegamos no sofá, mas, lá no fundo, a raiva ainda queimava dentro de mim. Passei anos tentando me encaixar no mundo dos meus pais. Segui as regras deles, fiz tudo do jeito que achava certo, esperando que, um dia, eles me vissem como igual ao Daniel. Mas nunca foi o suficiente. Eu estava cansada de tentar. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do meu irmão. Daniel, mamãe disse que você tá sendo difícil sobre o dia de ação de graças. Por que você sempre tem que fazer tudo tão dramático? Olhei para a tela, sentindo meu maxilar travar. Claro. Ela já tinha corrido para ele. Então ela te contou que não convidou meus filhos, mas convidou os seus? Os pontinhos de digitação apareceram, e sumiram. 1 minuto depois, finalmente veio a resposta. Daniel, ela só quer um jantar tranquilo, Ellie. Você sabe como seus filhos podem ser. Muito. Foi isso que ele quis dizer. Muito barulhentos. Muito agitados. Muito inconvenientes. Como se fossem um peso. Algo a ser tolerado, não amado. Algo dentro de mim quebrou. Aproveite seu dia de ação de graças perfeito, Daniel. Eu não estarei lá. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Se eles não queriam meus filhos na mesa, então não me queriam também. E tudo bem. Porque eu não faria mais parte do mundo deles de jeito nenhum. E eles estavam prestes a descobrir o que isso realmente significava. Por anos, eu fui a filha confiável. Quando meus pais precisavam de alguém para buscar as compras, me ligavam. Quando o Wi-Fi deles parava de funcionar, eu dirigia até lá para consertar. Quando queriam ajuda para organizar uma festa de família, eu era a única fazendo ligações e correndo atrás de tudo. E o Daniel? Ele colhia todas as recompensas, fazendo o mínimo. Mas se eu não era parte da família favorita deles, então eles também não iriam mais se beneficiar de mim. Uma semana antes do dia de ação de graças, minha mãe ligou de novo. Por um segundo, pensei em ignorar. Mas, no fim, atendi. Alô, Ellie? Oi, Ellie, disse minha mãe, com um tom cauteloso. Só queria ver como você estava. Sei que ficou chateada, mas espero que reconsidere. Pela primeira vez, achei que talvez ela fosse se desculpar. Mas então veio o golpe final. Nós adoraríamos ter você e o Liam lá. Não vocês. Não as crianças. Só eu e o Liam. Respirei fundo. Eu já disse o que penso, mãe. Se meus filhos não são bem-vindos, eu também não sou. Ela suspirou pesadamente, como se eu estivesse exaurindo sua paciência. Eu só não entendo por que você está sendo tão teimosa. É só uma noite. Você sabe o quanto os meninos do Daniel significam para nós.
E ali estava a confirmação final. Os filhos do Daniel significavam para eles. Os meus nunca seriam o suficiente. Cerrei os dentes. Você já deixou bem claro como as coisas são, mãe. Não se preocupe, não vou mais incomodar vocês. Ellie, não fala assim. Desliguei antes que ela terminasse. Dessa vez, eu não chorei. Comecei aos poucos. Quando meu pai ligou no fim de semana pedindo ajuda para configurar a TV nova, deixei cair na caixa postal. Quando minha mãe mandou mensagem perguntando se eu podia buscar um remédio para ela, nem abri. Por anos eu estive à disposição deles. Sempre disponível. Sempre confiável. Mas não mais. E não demorou para que percebessem. Quando o dia de ação de graças chegou, eu já tinha perdido 12 chamadas e ignorado 6 mensagens. Então, naquela manhã, recebi uma de Daniel. Daniel, mamãe e papai estão realmente chateados porque você está ignorando eles. Você vai mesmo deixar isso ir tão longe? Eu já tinha ido longe demais. Ou foi quando me disseram que meus filhos não eram bem-vindos? Dessa vez, ele não respondeu. Coloquei o celular no silencioso. Voltei minha atenção para minha verdadeira família. Emma e Lucas estavam na mesa, ajudando Lia a misturar a massa de panqueca. Os dois estavam cobertos de farinha, rindo sem parar. Esse era nosso dia de ação de graças. E, pela primeira vez em anos, eu me senti completamente em paz. Mas eu não fazia ideia de que meus pais ainda não tinham terminado. E que o próximo passo deles seria algo que eu nunca perdoaria. A manhã de ação de graças foi tranquila de um jeito que eu não sentia há anos. Sem correria para vestir as crianças com suas melhores roupas. Sem estresse para preparar acompanhamentos perfeitos. Sem ficar de olho no relógio para garantir que não estávamos atrasados. Em vez disso, estávamos no nosso mundinho. Nossa casa estava cheia de risadas. O cheiro de panquecas e xarope de bordo tomava o ar. Emma e Lucas se revezavam mexendo a massa, enquanto Liam virava as panquecas com um exagero teatral, fazendo-os rir toda vez que quase deixava cair uma. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Então, meu telefone tocou. Olhei para a tela. Mamãe? Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo. E de novo. Liam me olhou, preocupado. Quer que eu desligue? Hesitei. Depois, balancei a cabeça. Não. Se for uma emergência, eu pelo menos preciso saber. Atendi, mantendo a voz neutra. O que foi, mãe? Ah, agora você atende. Ela bufou. Imagino que esteja aí, sentada, sentindo pena de si mesma, enquanto estamos todos aqui tendo um jantar maravilhoso. Suspirei. Mãe, se você ligou para se gabar, eu realmente não tenho tempo. Não foi por isso que liguei, a voz dela ficou mais séria. Preciso te perguntar uma coisa. Fechei os olhos, já sentindo a dor de cabeça. E agora? Você cancelou o cartão de crédito? A sala ficou em silêncio de repente. Me afastei de Liam e abaixei a voz. Do que você está falando? O cartão de crédito do seu pai. Aquele que usamos para comprar mantimentos, gasolina, coisas essenciais. Foi recusado esta manhã. Um arrepio subiu pela minha espinha. O cartão que ela estava falando não era deles. Era meu. Anos atrás, quando meu pai estava se recuperando de uma cirurgia e o dinheiro estava curto, eu os adicionei como usuários autorizados temporariamente, só para ajudá-los naquele momento difícil. Eu pretendia removê-los assim que as coisas melhorassem. Mas a vida ficou corrida. Eu esqueci. E eles nunca me lembraram. Cerrei os dentes. Você quer dizer meu cartão de crédito? Um silêncio do outro lado. Então, minha mãe soltou uma risada debochada. Ah, Ellie, não seja tão dramática. É só um cartão. Você ganha bem, e nós imaginamos que... Minha voz tremeu. Que eu continuaria pagando suas contas. Que eu nem notaria. Ah, não haja como se isso fosse uma grande traição. Ela retrucou.
Fomos nós que te criamos. O mínimo que você poderia fazer era nos ajudar um pouco. Inalei bruscamente. Você realmente acha que, depois de me dizer que meus filhos não são bem-vindos no dia de ação de graças, eu ainda ia continuar pagando suas compras? Você se ouve falando? Mamãe soltou um longo suspiro exagerado. Tá vendo? É exatamente por isso que evitamos ter conversas difíceis com você. Você sempre exagera, sempre transforma tudo num drama. Eu já tinha ouvido o suficiente. Sabe de uma coisa? Minha voz saiu perigosamente calma. Você está certa sobre uma coisa. Eu cancelei o cartão. O silêncio do outro lado era quase palpável. E já que estamos sendo sinceros, deixe eu deixar uma coisa bem clara. Parei por um segundo, para ter certeza de que cada palavra ficaria gravada. Você nunca mais vai ver um único centavo meu. Nunca mais. Mamãe soltou um suspiro ofegante, como se eu tivesse dado um tapa nela. Ellie, não seja ridícula. Interrompi. E já que estamos falando disso, não esperem mais nada de mim. Sem presente de Natal, sem presente de aniversário, sem ajuda nenhuma. Minha voz estava firme. Vocês fizeram sua escolha quando disseram que meus filhos não eram bem-vindos. Agora, eu estou fazendo a minha. Silêncio. Então, com um tom mais frio do que eu já tinha ouvido sair da boca dela, minha mãe respondeu. Você vai se arrepender disso. E desligou. Fiquei parada ali por um momento, segurando o telefone com tanta força que meus dedos doeram. Respirei fundo e, lentamente, me virei de volta para a cozinha. Liam estava me observando com atenção. Tudo bem? Ele perguntou. Forçando um pequeno sorriso, respondi. Sim. Minha voz soou mais firme do que eu realmente me sentia. Só fui jogar o lixo fora. Ele não perguntou mais nada. Passamos o resto do dia aproveitando nosso dia de ação de graças. Assistimos a filmes, assamos biscoitos, jogamos jogos de tabuleiro. E, pela primeira vez em anos, não havia estresse. Sem precisar andar em ovos. Sem precisar me moldar para agradar ninguém. Apenas paz. Mas, no fundo, algo me dizia que isso não tinha acabado. E eu estava certa. Porque meus pais não iam deixar sua fonte de dinheiro ir embora tão fácil. E o próximo passo deles provaria exatamente o tipo de pessoas que eles realmente eram. O silêncio deles não durou muito. 3 dias depois do dia de ação de graças, meu telefone tocou. Era Daniel. Minha primeira reação foi ignorar. Mas a curiosidade venceu. Soltei um suspiro pesado antes de atender. O que você quer? Que diabos, Ellie? Ele explodiu, sem nem tentar disfarçar. Mamãe acabou de me ligar chorando, dizendo que você cortou eles. O que há de errado com você? Fechei os olhos e belisquei a ponta do nariz, tentando manter a calma. Ela também te contou que estavam usando meu cartão de crédito esse tempo todo, sem me avisar? Silêncio. Então, depois de um momento de hesitação, Daniel murmurou. Bom, ela disse que você estava ajudando eles. Eu soltei uma risada sem graça. Daniel, eles acumularam milhares de dólares na minha conta sem perguntar nada, enquanto tratavam meus filhos como lixo. Mas claro, agora querem fazer de conta que eu sou a culpada aqui. Ele suspirou, claramente tentando controlar sua frustração. Olha, eu entendo que você está bravo, mas cortá-los completamente é um pouco extremo. Você quer dizer do jeito que eles excluíram completamente meus filhos do dia de ação de graças? Eu respondi. Eles só queriam uma noite tranquila, Ellie. A mãe disse que seus filhos podem ser um pouco selvagens. Eu segurei o telefone com mais força. Ah, entendi. Eles podem usar o meu dinheiro, mas meus filhos não são bons o suficiente para a mesa deles, né? Ele gemeu, tentando se defender. Você está distorcendo tudo. Não, Daniel. Finalmente estou vendo o que é. Houve uma longa pausa. A voz dele ficou mais fria. Talvez a gente consiga resolver isso. E se você continuasse ajudando, mas colocando limites, tipo uma transferência mensal menor? Assim ninguém ia sofrer por causa de um mal-entendido.
Uma risada fria saiu da minha garganta. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer que eu continue enviando dinheiro para eles, depois deles literalmente me dizerem que amam mais os filhos deles do que os meus? Eles não queriam dizer isso. Ele resmungou. Eles disseram, Daniel. Ele não soube o que responder. Depois de um momento, a voz dele ficou rígida. Tudo bem. Se você quer ser egoísta, a culpa é sua. Mas não espere que mamãe e papai o perdoem tão cedo. Eu sorri e balancei a cabeça. Eu vou sobreviver. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, desliguei. Nas semanas seguintes, meus pais jogaram o jogo do silêncio. Sem chamadas, sem mensagens. Eu imaginei que estavam esperando que eu cedesse, que voltasse para eles, implorando por sua aprovação, como sempre fiz. O que eles não perceberam foi que, pela primeira vez na minha vida, eu não precisava mais da aprovação deles. E quando pensei que finalmente tinham desistido, eles fizeram uma última jogada desesperada. Foi na semana antes do Natal que a carta chegou. Lia encontrou na caixa de correio, franzindo a testa ao ler o nome do remetente. É dos seus pais. Meu corpo ficou tenso. Ah, ótimo. Deixa eu adivinhar, culpa ou manipulação descarada? Ele riu. Que tal a gente descobrir? Peguei o envelope, e meu estômago revirou enquanto rasgava. Dentro, havia um documento formal. Minha respiração travou ao ler as palavras. Eles estavam exigindo reembolso por anos de apoio emocional e financeiro. Soltei uma risada incrédula. Você só pode estar brincando comigo. Liam pegou a carta, analisando rapidamente. Eles estão dizendo que você deve a eles por terem te criado. Que os sacrifícios financeiros que fizeram por você precisam ser pagos. Ele levantou o olhar, apertando a mandíbula. Eles estão tentando te cobrar pela sua própria infância? Aparentemente, sim. Eles tinham até detalhado os custos: comida, roupas, material escolar, despesas médicas. Tudo desde que eu era criança. No final da página, a quantia final. $78.542. Pisquei. Eles realmente acham que eu vou dar quase 80 mil para eles? Liam soltou uma risada debochada. Eles devem estar desesperados. Soltei um longo suspiro, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Isso não era sobre dinheiro. Era sobre controle. Uma última tentativa de me puxar de volta para as garras deles. Olhei para Liam, minha decisão já tomada. Acho que está na hora de fazer uma visitinha a eles. No dia seguinte, dirigi até a casa dos meus pais, segurando a carta nas mãos. Bati na porta. Quando minha mãe abriu, seu rosto imediatamente se fechou. Ah, então agora você resolve aparecer. Mas eu não caí na provocação. Segurei a carta firme. Você realmente achou que isso daria certo? Minha mãe cruzou os braços. Só queremos o que é justo. Soltei uma risada seca. Justo? Você quer me cobrar por ser seu filho, enquanto espera dinheiro de graça de mim pelo resto da vida? Meu pai apareceu na porta com um olhar presunçoso. Sacrificamos muito por você, Ellie. E agora você está nos abandonando. Balancei a cabeça, sentindo a raiva crescer. Não, pai. Vocês me abandonaram. Quando deixaram claro que meus filhos não eram bons o suficiente. Quando mentiram e roubaram de mim. Quando colocaram um preço no meu valor. Os lábios da minha mãe se apertaram em uma linha fina. Se você não quer pagar, então acho que teremos que envolver advogados. Encarei-a, impassível. Vá em frente. Ela piscou, parecendo confusa. O quê? Cruzei os braços. Me processem. Levem isso para o tribunal. Tentem explicar a um juiz por que estão processando sua própria filha por despesas de 20 anos atrás. Vamos ver como isso vai dar certo para vocês. Silêncio. Pela primeira vez, eles pareciam inseguros. Meu pai pigarreou. Nós só achamos que você gostaria de consertar as coisas. Ri de novo, balançando a cabeça. Ah, eu estou consertando as coisas agora.
Então, rasguei a carta ao meio, observando os olhos deles se arregalarem. Eu cansei de ser o caixa eletrônico de vocês. Minha mãe engasgou. Seu ingrato. Me virei nos calcanhares e caminhei até o carro. Feliz Natal! Gritei por cima do ombro antes de entrar e dar a partida. E, pela primeira vez na minha vida, senti um peso sair das minhas costas. Enquanto dirigia para longe, percebi algo. Eles não estavam chateados pelo dinheiro. Eles estavam chateados porque, pela primeira vez, eu tinha todo o poder. E eu não ia devolver. Pensei que, depois de rasgar essa ridícula cobrança de dinheiro, meus pais finalmente recuariam. Que talvez, só talvez, se dessem conta de que me pressionaram demais. Mas pessoas como eles não mudam. Elas só dobram a aposta. Começou de leve. Uma mensagem da minha mãe, 2 dias antes do Natal. Mãe, Ellie, isso é ridículo. Somos uma família. Você não vira as costas para a família por uma discussão boba. Ignorei. No dia seguinte, outra mensagem. Mãe, nós te perdoamos. Venha para o jantar de Natal e esqueceremos que isso aconteceu. Quase ri. Eles me perdoam? Algumas horas depois, uma mensagem de Daniel. Daniel, eles estão realmente magoados, Ellie. Só pede desculpa pra gente seguir em frente. Revirei os olhos. Claro, no mundo dele, eu era errada. Digitei uma resposta. Engraçado. Eles não estavam magoados quando estavam roubando de mim. Ou quando disseram que meus filhos não eram bem-vindos. Acho que eles vão sobreviver. Cliquei em enviar e bloqueei o número dele. Na véspera de Natal, Liam e eu tínhamos acabado de dar os últimos retoques na árvore. Emma e Lucas estavam de pijama, dançando pela sala de tanto entusiasmo. Estava perfeito. E então, a campainha tocou. Liam e eu trocamos olhares. De jeito nenhum, ele murmurou. Fui até a porta e espiei pelo olho mágico. Óbvio. Mãe e pai. Pensei em ignorá-los, mas então vi o que estavam segurando. Uma caixa enorme, lindamente embrulhada. Suspirei e abri a porta. O que vocês querem? O rosto da minha mãe se iluminou com uma alegria claramente forçada. Feliz Natal, querida. Meu pai estendeu o presente na minha direção. Para as crianças. Cruzei os braços. Não, obrigado. O sorriso da minha mãe vacilou. Ellie, não seja teimosa. Não vamos estragar o Natal por isso. Vocês já estragaram o Natal, retruquei. Quando me disseram que meus filhos não eram bons o suficiente para a sua mesa. Lembram? A boca dela abriu e fechou, sem saber o que responder. Meu pai suspirou. Vamos, Ellie. Vamos ser uma família de novo. Olhei para eles e, pela primeira vez, não senti nada além de cansaço. Vocês não querem ser uma família, murmurei. Vocês só querem que eu volte a ser do jeito que vocês querem. O silêncio deles me disse tudo o que eu precisava saber. Balancei a cabeça. Pegue o presente e vão embora. A expressão da minha mãe endureceu. Ellie, não seja egoísta. Pense nas crianças. Sorri friamente. Eu estou pensando nas crianças. É exatamente por isso que vocês não fazem mais parte da vida delas. O maxilar do meu pai se contraiu. Você realmente quer fazer isso? Exalei, cansada. Eu já fiz. E com isso, fechei a porta na cara deles. Naquela noite, tivemos o melhor Natal de todos. Emma e Lucas rasgaram o papel dos presentes, suas risadas enchendo a casa. Bebemos chocolate quente, jogamos jogos de tabuleiro e assistimos filmes de Natal até as crianças adormecerem no sofá. E, pela primeira vez na minha vida, o Natal não foi sobre tentar provar algo para ninguém. Foi sobre nós. Sobre família de verdade. Família que a gente escolhe. Aquele tipo que não impõe condições. Que não faz você merecer amor. Que te ama porque quer, não porque espera algo em troca. Achei que tinha acabado.
Que, depois de serem cortados financeiramente, humilhados no Natal e rejeitados na minha porta, meus pais finalmente entenderiam que eu tinha terminado com isso. Mas eu subestimei o quanto de controle eles achavam que ainda tinham sobre mim. Porque, na véspera de Ano Novo, eles fizeram algo que eu jamais esperava. A véspera de Ano Novo deveria ser um novo começo. Uma noite para deixar o passado para trás e entrar em um futuro melhor. Era o que eu dizia para mim mesmo enquanto arrumava a mesa de lanches, rindo ao som da música que preenchia nossa casa. Emma e Lucas corriam de um lado para o outro com seus pequenos chapéus de festa, contando as horas até meia-noite. Liam servia champanhe para nós, um sorriso suave no rosto. Era a nossa noite. Nosso momento. Até a batida na porta. Congelei. Meu estômago revirou. Liam olhou para mim. Você acha que... Mas eu já sabia. Respirei fundo, fui até a porta e abri. E lá estavam eles. Mamãe. Papai. Daniel. E a esposa de Daniel, Sophie. Era uma emboscada. Cruzei os braços. O que vocês querem? Mamãe sorriu, mas era aquele sorriso forçado e açucarado de sempre, o que ela usava quando queria alguma coisa. Só queremos conversar. Não, obrigado. Minha voz foi firme. Papai suspirou, impaciente. Ellie, chega. Você já deixou seu ponto claro. Agora vamos consertar isso antes que as coisas saiam do controle. Estreitei os olhos. Sair do controle? O que isso significa? Mamãe trocou um olhar com Daniel. Só não queremos que isso afete as crianças. Algo no tom dela fez minha pele arrepiar. Do que você está falando? Daniel deu um passo à frente, braços cruzados como se fosse ele o injustiçado na história. Mamãe e papai conversaram com um advogado. Uma onda de pavor gelado passou por mim. Um advogado. Repeti lentamente. Mamãe assentiu, os olhos brilhando com falsa simpatia. Estamos apenas preocupados, Ellie. Você afastou seus filhos da família de verdade por causa de um mal-entendido bobo. Isso não é justo com eles. Meu coração batia forte. O que você está tentando dizer? Papai limpou a garganta. Nós estávamos pesquisando sobre os direitos dos avós. Por um momento, tudo que eu ouvi foi o sangue pulsando nos meus ouvidos. Então, ri. Não uma risadinha. Uma risada alta, instável, quase histérica. Eles realmente achavam que podiam entrar na minha vida à força? Na vida dos meus filhos? O rosto de Daniel se contorceu. O que é tão engraçado? Limpei os olhos e soltei um suspiro. Ah, você tá falando sério. Você acha mesmo que um juiz vai olhar para essa situação e ficar do lado de vocês? O sorriso de mamãe sumiu. Nós não fizemos nada de errado. Cruzei os braços e dei um passo à frente. Nada de errado. Vocês roubaram de mim. Vocês trataram meus filhos como se fossem inferiores. E agora, só porque eu finalmente cortei vocês da minha vida, acham que podem me intimidar para voltar? O rosto de papai escureceu. Você não quer fazer isso, Ellie. Encarei ele de volta. E sorri. Ah, mas eu quero. Mas eu faço. Peguei meu telefone e o segurei firme. Quero que vocês pensem bem no que estão prestes a fazer. Minha voz saiu fria. Porque eu tenho todas as mensagens de texto. Todas as mensagens de voz. Todas as exigências de dinheiro. E eu juro, se vocês tentarem isso, eu acabo com vocês. Sophie engasgou. Ellie, pelo amor de Deus, não. Eu estalei a língua, impaciente. Meus olhos fixos nos meus pais. Vocês não têm um caso. Vocês sabem disso. Eu sei disso. E se continuarem me pressionando, eu garanto que todo mundo ao redor de vocês vai saber exatamente quem vocês são de verdade. Silêncio. Então, o rosto da minha mãe se contorceu de raiva. Você está sendo irracional. Sorri. Não, mãe. Finalmente estou sendo inteligente. Virei as costas e agarrei a porta. Feliz Ano Novo.
Minha voz saiu doce, quase debochada. E bati a porta na cara deles. Eles nunca foram adiante com aquela ameaça ridícula. Sabiam que não tinham nada. Sabiam que tinham perdido. Nas semanas seguintes, não ouvi mais nada deles. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. E, pela primeira vez na minha vida, parecia liberdade. O peso das expectativas deles, a pressão para agradá-los, o ciclo infinito de culpa e manipulação. Tudo isso tinha acabado. Meses depois, em uma tarde ensolarada de primavera, eu estava sentada na varanda, observando Emma e Lucas correndo pelo quintal, rindo e perseguindo bolhas de sabão. Liam se aproximou, me entregou uma limonada e sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um momento. Está tudo bem? Ele perguntou. Assenti. Sim. Está bem. Ele sorriu. Você acha que eles vão tentar de novo? Tomei um gole da minha bebida, observando meus filhos rirem enquanto estouravam as bolhas no ar. E então, apenas sorri. Não importa. Porque eu já tinha vencido. Eu tinha meus filhos. Minha verdadeira família. E nunca mais deixaria ninguém fazer com que eles se sentissem indesejados de novo.